passar aqui as perguntas dos nossos internautas. A Ana Flávia Schmidt, ela basicamente questiona por que não se investe mais nos agricultores, mesmo endividados, para que eles tenham condições de investir mais fartamente em tecnologia. Então, basicamente, caímos aqui na questão da assistência técnica que estava sendo mencionada, e ela também faz uma segunda pergunta, que é mais um desabafo. Ela diz: ser misericordioso com o agricultor é o princípio de tudo. Recentemente, o Senado perdoou as dívidas dos assentados, mas soube impor a renegociação das dívidas para agricultores abatidos pela seca e ainda querem impor o conceito de baixo carbono. Curioso. Então, na verdade, ela reclama de não haver, de fato, um apoio apropriado na questão da renegociação das dívidas. Bem, então, eu, além daquela primeira pergunta que fiz, agregaria a seguinte questão. Não ficou claro para mim exatamente qual seria o indicador. Você tinha, de fato, mencionado que não se trabalhava com propriamente uma meta de redução através desse instrumento. Mas eu penso que é útil se ter claramente um indicador simplificado relativo ao sucesso ou não do que se quer alcançar. Então, me parece que tem que haver uma referência e uma meta em relação àquilo que foi disposto no compromisso no NAMA assumido em Copenhague pelo Brasil, que tem como meta final o ano de 2020, e, evidentemente, já temos, né, que discutir qual será o aporte da agricultura e pecuária em relação à meta que iremos assumir no ano que vem, em Paris, né? E isso, de fato, é importante. A gente vê exatamente com que indicador a gente vai trabalhar, e tem que ser uma coisa simples, né, para não embaralhar a cabeça das pessoas, a gente saber exatamente, com simplicidade, o que estamos fazendo, o que falta ser feito. Eu tenho defendido um novo mecanismo no âmbito das Nações Unidas, paralelo ao mecanismo de desenvolvimento limpo, o do crédito de carbono, que seria, simplificando, para não entrar em demasiados detalhes, que os países que antecipassem as suas metas, tanto os países desenvolvidos em relação às metas do anexo 1 do Protocolo de Quioto, quanto, no caso dos outros países, incluindo o Brasil, dos chamados NAMAs, os compromissos voluntários. Os países que antecipassem, digamos, esse cumprimento antes de 2020 e depois de 2020, os países que ultrapassassem as metas assumidas em 2015, a serem executadas para depois de 2020, teriam direito a um pagamento numa, entre aspas, moeda do clima, a partir de um fundo que seria criado no âmbito da UNFCCC, do Sistema das Nações Unidas. E esse pagamento, em moeda do clima, essa moeda serviria para adquirir produtos e serviços que levassem a uma subsequente redução de emissões. Então, é um mecanismo diferente do mecanismo dos créditos de carbono. O mecanismo dos créditos de carbono você que não está conseguindo reduzir as suas emissões, me paga para que eu reduza por você. Enquanto que esse não, seria um mecanismo de maneira a gerar um ciclo virtuoso. Quer dizer, o país, o governo e, futuramente, quando houver a possibilidade de estabelecer metas e indicadores claros, governos de Estado, prefeituras e até empresas que ultrapassem as suas metas de emissão seriam remunerados de forma a poder produzir reduções subsequentes.
E isso, evidentemente, se aplica à agricultura de baixo carbono. Bom, então agora eu passaria a palavra aos nossos palestrantes para abordar as questões que foram levantadas por mim, pelos outros parlamentares. Começaria pelo Guilherme Leal. Bom, deputado, primeiro só um esclarecimento. O secretário Caio Rocha, ele não compareceu, mas ele nos mandou aqui. Ele é do Ministério da Agricultura, eu não sei por que foi atribuído ao Ministério do Meio Ambiente. Mas nós estamos representando aqui o secretário nesse momento. Eu não sei o que ocorreu aí nessa certo, confirmação. Porque é tal discussão. Nós temos aqui uma ponta técnica, né, que vocês deram conta disso muito bem. Temos aqui a representação do segmento privado da agricultura e a discussão ficou meio capenga porque falta os agentes financeiros e quem mexe diretamente com essa parte de financiamento, que, obviamente, o Fundo Clima faz parte disso e, mais ainda, o BNDES, né? Porque, na medida que se eu quero cobrar, por exemplo, redução dos juros, não vou cobrar com você, eu tenho que cobrar com o banco, mas os agentes financeiros. Eu não sei por que colocaram o secretário como representante do Fundo Clima. Ele não é, ele é do Ministério da Agricultura. Então houve um erro aqui na qualificação. Acho que é o doutor Carlos Klink, do Ministério do Meio Ambiente, que é o que representa. Isso. Não, porque, na verdade, o convidado original foi o senhor Marcos Del Prete. Aí ele está participando, e ele, enfim, uma pessoa em nome dele, secretário, representante, é que indicou o senhor Caio Rocha para essa discussão. Tudo bem, eu acho que vocês deram conta soberbamente da parte técnica. Nós ficamos aqui na sede de conhecimento em relação aos aspectos de financiamento, né? A parte técnica está muito bem exposta. Eu quero saber por que do juro de 5%, por que esse juro ainda é tão alto. Eu reparo que uma das colocações que ele fez em relação à capacitação, que a capacitação não é só do técnico agrícola, falta capacitação a quem trabalha na parte de financiamento. A gente tem notado em toda a relação dos projetos de baixo carbono, e não só no âmbito da agricultura, aí é geral mesmo, e não só nos bancos oficiais, também nos bancos privados, é que lá na ponta existe muita dificuldade dos gerentes das agências locais lidarem com isso, porque são projetos diferentes daqueles projetos de financiamento que eles estão acostumados a fazer. Muitos deles são realmente pequenos, e todo mundo em banco gosta de poucas coisas grandes no lugar de muitas coisas pequenas, só que a agricultura de baixo carbono são muitas coisas pequenas, não é isso? Então cria-se um problema que o banco diz, não, estamos interessados, temos essa linha de financiamento, é tudo uma maravilha, mas chega lá na ponta da agência bancária, lá na região onde o produtor rural está situado, e o produtor não é atendido, não se explica para ele. Às vezes, eventualmente, existe má vontade em relação a isso, porque se dá trabalho, são muitos projetos pequenininhos e tudo. Então, essa ponta é fundamental. Eu me sinto, como presidente dessa comissão, frustrado pela ausência dessa ponta da discussão e já vou logo dizendo que vamos, né, senador Raupp, vamos convocar uma nova audiência para focar nesse aspecto que ficou, né, meio ao Deus dará. Mas, então, voltando aqui... Bom, vou começar pela pergunta que o deputado Alfredo colocou. 3 pontos principais, acho que já foram abordados, mas para a gente poder ganhar escala no Plano ABC. É uma continuidade na questão da capacitação, e aí o senhor colocou muito bem, dos técnicos, né, dos agentes bancários, sim, dos técnicos que trabalham com a elaboração dos projetos, né, e dos produtores rurais. Então, isso tem que ser um processo contínuo. Nós tivemos aí intensidades diferenciadas, em momentos nós conseguimos avançar mais, outras menos, e isso tem que ter intensificado. A questão da assistência técnica é fundamental, e a gente vê onde você tem uma rede de assistência técnica mais ampliada,
existe uma adoção muito mais rápida e muitas vezes as áreas onde se necessita mais, como foi comentado aqui, principalmente a região norte, a gente precisa realmente fortalecer essa assistência técnica. E em relação ao crédito, acertar a questão dos procedimentos para que a operação chegue ao final. Então, os produtores ainda têm reclamado quanto ao prazo também dessas operações. Os agentes bancários têm procurado reduzir, conseguiram reduzir alguma coisa, mas ainda não é contento com os produtores, ou seja, entre o produtor tomar uma decisão e a obtenção do crédito, nós ainda temos um passo dentro do procedimento da análise bancária que precisa ser reduzido. Em relação à questão da taxa de juros, a taxa de juros de 5%, de forma geral, ela é só os 5%, não é mais a inflação. Então, ela é a taxa de juros ainda negativa, né? E 4,5% para o médio produtor. A comparação que o senador Valp fez com relação a outros programas, realmente ela é correta, o senhor também colocou. Existem ainda programas que são com a taxa de juros mais baixa, né? Do armazenagem, a própria irrigação, e o programa de inovação ainda está com a taxa de juros mais baixa, então é um ponto que pode ter algum desestímulo para o agricultor quanto à tomada do ABC. Por isso que eu falei besteira aqui, na intervenção anterior, em relação à taxa de juros. Então, é uma taxa de juros que não está acrescida da inflação. Não malha, como dizem os italianos. Em relação aos fundos constitucionais, o que nós temos? No fundo do Centro-Oeste já existe o financiamento com a taxa do juros do Fundo Constitucional, o financiamento da linha ABC. Então, isso já nós estamos há praticamente 2 safras trabalhando nessa forma. Nós temos que ainda avançar com o Fundo do Norte e do Nordeste para ter essa inclusão do financiamento das tecnologias do ABC dentro dos fundos constitucionais, que eu acho que a gente teria condição realmente de atender melhor aos agricultores daquela região, né? O senador Raul perguntou em relação que está avançando